Saudações. A operação, que 80 anos atrás, iniciou a derrota do nazismo, é chamada de Operação Barbarossa. Certo? Sob a liderança do general von Paulus, esperava-se que a Alemanha e os fascistas europeus conseguissem dominar a União Soviética. Havia 3 frentes. Uma em Leningrado, essa estava sob a liderança do general Georg Zhukov, a defesa. Outra em Moscou, o próprio Molotov estava encarregado da defesa. E uma terceira em Stalingrado, que o Khrushchev estava encarregado de defender. Isso foi pouco mais de 80 anos, fez 80 anos esses dias aí para trás. A vitória soviética garantiu a derrota do fascismo europeu. E, especificamente, a sua vertente, o nazismo alemão. O nazismo alemão, já falamos sobre ele. É uma forma de imperialismo e colonialismo aplicado contra os próprios europeus. Não tem nada de tão diferente assim entre o que foi feito contra os europeus e o que foi feito contra os ameríndios, contra os indígenas de Aba e Yala, ou contra os africanos, ou mais tarde contra os indianos, contra os chineses, contra os asiáticos. É a mesma coisa, só que feita contra os europeus. Aí o genocídio ocorreu, a Shoah aconteceu. Foram 6 milhões de vítimas. Bem menos do que os 15 milhões que foram as vítimas do genocídio perpetrado pelos belgas no Congo, mas ainda assim considerável. Certo? Então, foi um fenômeno europeu do capitalismo na sua última fase, imperialismo, fase avançada do capitalismo, como o próprio Vladimir Lenin disse. Isso foi o nazismo. E é parte do fascismo europeu, parte, portanto, do sistema capitalista, especificamente do imperialismo, colonialismo. O capitalismo é uma consequência do colonialismo. É um avanço em relação ao colonialismo. Quer dizer que todo avanço é positivo, gente, pelo amor de Deus. Não é? Mas, enfim, vamos debater a partir disso algumas notícias. Na verdade, tem algumas que eu vou deixar mais para frente, vou deixar mais para o fim do vídeo. Ou não. Não, vamos falar no começo, as mais curtas, porque vai que você não está afim da discussão entre a Operação Barbarossa e a Operação Sem Barba, que é a que está acontecendo atualmente na Ucrânia. Lembrando que, ao citar o nome desse país, eu estou abrindo mão da monetização. Porque eu nem vou tentar, o YouTube cancela a monetização de quem fala. E eu não estou descrevendo nada terrível, não vou descrever nada terrível, não vou descrever as batalhas, as pessoas sofrendo, mas mesmo assim, falei o nome e já era. Então, se vocês quiserem contribuir, gente, R$1 ajuda. Nós estamos dentro do processo de adquirir Agora que a gente precisa, o nome é processador. Já conseguimos comprar uma placa-mãe, boa placa-mãe, boa, gente. Depois eu vou até deixar o nome dela aqui nos comentários, para vocês verem que realmente é uma placa-mãe boa. E agora a gente precisa de um processador, que é mais barato. Vou começar a comprar do mais caro para o mais barato. Enfim, qualquer real ajuda, né? Vai tomar uma cerveja, nossa, R$1,30. Ajuda, um Pix ajuda. Mas vamos falar. Primeiro, vamos falar de uma entrevista interessante do Lavrov, que é o ministro das Relações Exteriores da Federação, que disse, foi focado na Moldávia. Houve uma interpretação, que eu acho válida, de que esse é sinal que o governo russo acredita que a parte mais difícil da operação militar especial na Ucrânia acabou. Isso está sendo concluído com sucesso. Então, o Ocidente vai tentar um conflito na Moldávia, envolvendo a Transnistria, E, é claro, a Moldávia, se a Ucrânia, que tinha, na época, 50 milhões de habitantes, não está dando conta, e visivelmente já era, não vai ser a Moldávia, com 4 milhões e 500 mil habitantes, que vai dar conta. Então, evidentemente, vai ter envolvido a Romênia, claro, e a OTAN. A Moldávia é só o novo. Lutar até o último ucraniano, já está terminando. Agora, pelo jeito, vão lutar até o último moldavo, depois até o último polonês, até o último europeu.
lutar pelos Estados Unidos, né, e pelos valores que os Estados Unidos representam. A estrela e o arco-íris. E, claro, o dinheiro, né, o cifrão. Enfim, então, provavelmente, a Polônia, os países bálticos e as elites ocidentais corruptas, se eles não desistirem dessa cruzada absoluta, ela vai estar acelerando o próprio fim. Mas é o que a Federação Russa quer. Quando você fala em desnazificar a Ucrânia, processo que vai ser concluído, porque milhões já foram para a Europa, né? Milhões, estima que 10 milhões de ucranianos já estejam em outros países da Europa. Está desnazificando a Ucrânia. Desmilitarizando, desarmando. Está fazendo isso da maneira mais difícil, podia ser pacífica, podia não envolver perda territorial, mas eles não quiseram, então a Rússia só é o que eles querem. Então, beleza. É isso que ficou. Agora vamos falar sobre a Turquia. Deixa eu até ver se eu acho minhas musiquinhas aqui, sem direito autoral, porque eu vou colocando as musiquinhas. Deixa eu apagar também qualquer coisa que esteja pesando no meu computador, que nós temos pouca memória, né? Então, agora vamos falar de... Próximo assunto. Turquia. Falar de Turquia. Houve umas declarações muito interessantes, certo? O ministro turco recomendou que o presidente Vladimir não desistisse de Artemiovsk. Não vamos falar no Bakhmut. Bakhmut é o nome que os ucranianos deram para a cidade. A cidade é russa, os russos batizam ela como querem. Então, o nome da cidade é Artemiovsk. Então, o ministro lá da Turquia falou para os russos não desistirem de Artemiovsk. Que o mundo esperava isso dele. Que ele tinha que derrotar os fascistas. Então, a Turquia claramente tomou uma posição. Nós temos mais evidências disso. O ministro do Interior turco, Süleyman Soylu, disse ao embaixador dos Estados Unidos em Ankara: sei para quais jornalistas você escreveu. Tire as suas mãos sujas da Turquia. Eu estou dizendo muito claramente: tire as suas mãos sujas da Turquia. Eu sei o que vocês fizeram, que medidas vocês tomaram e como vocês desejam agitar a situação na Turquia. Tire as suas mãos sujas da Turquia e tire aqueles rostos mascarados, sorridentes da Turquia. Para mim, tudo está claro. Ele está fazendo referência houve 2 atentados terroristas, né, pelos grupos curdos, claro, curdos, né? Na Turquia houve mortes e está tendo uma promoção de uma possível agitação. Né? Mais ou menos o junho de 2013 no Brasil, né? E ele está fazendo referência aos idiotas do movimento Passe Livre local. Todo país tem seu movimento Passe Livre, que é um bando de imbecil, antipatriota, muito provavelmente trotskista, sem noção, que é usado como idiota útil pelos Estados Unidos para fazer revoluções coloridas. Teve isso, o método das revoluções coloridas é conhecido. O Coríbico só fala disso. Então, qualquer texto do Coríbico, não interessa o ano, não interessa quando, o meio, vai estar falando de revolução colorida. Então, procura lá o Andrei Coríbico. Ele vai explicar para vocês o que é uma revolução colorida, e é isso que ele está fazendo referência. Certo? Ok. Agora, gente, vamos falar de Stalingrado. Falar de Stalingrado. Operação Barbarossa. Vamos relembrar algumas coisas importantes por analogia. Mas essa música não convém, não, porque foi muito complicado. Vamos usar outra. Essa, que nós estamos falando de um evento decisivo para a história humana. Eu só quero lembrar que 2 batalhas decidiram o destino do Ocidente de maneira claríssima, do mundo como a gente conheceu. A de Calons, nos campos catalúnicos, né, dos romanos e dos gauleses e dos godos contra os hunos. Batalha de Calons foi vencida pelos romanos, né? O general era Flávio Aécio. E a batalha de Stalingrado. Se essas 2 batalhas tivessem sido perdidas, a história do mundo teria sido totalmente diferente. E se os hunos tivessem vencido, não haveria feudalismo para começo de conversa.
história humana ter sido completamente diferente. E se os fascistas europeus sobre Hitler e general von Paulus tivessem vencido também, o mundo seria totalmente diferente. Então, a gente precisa da devida vênia de respeito pelas pessoas que perderam a sua vida defendendo Stalingrado, mas que perderam a vida tentando tomar a cidade. Isso é um problema do príncipe caído lá, do anjo caído. Foi ele que resolve. Não é um problema não. Estamos falando dos que morreram defendendo a cidade. Que Deus abençoe a alma de cada um deles. Certo? Então vamos lá. Frequentemente existem alegações de especialistas, amadores, de que o defensor tem vantagem na guerra urbana e bem menos baixa que um atacante. Eles usam isso, inclusive, para falar de Artemiovsky. Certo? Mas essas afirmações estão simplesmente erradas. Basta ver na cidade de Soledar. 25 mil defensores foram para outro plano espiritual. Estima-se que os atacantes tenham perdido 100 combatentes, 200, 500 no máximo. Então, essa noção de que o defensor leva vantagem, isso é bobagem, gente. Isso pode valer alguma coisa na cabeça de um virgão que se acha especialista em assunto militar, mas, na verdade, isso não se ancora nos fatos, certo? A ideia de que terreno urbano favorece o defensor, que é uma reivindicação antiga, comum de excepcionalistas urbanos de hoje, é incorreta. Na década de 1980, a Agência de Avaliação e Pesquisa de Defesa do Reino Unido, DIRA, mostrou que o terreno urbano não era um paraíso para os defensores. O oposto que é a verdade. Depois eu mando para vocês, vou mandar lá no canal do Telegram, para não ficar poluindo, para fludar aqui os comentários do YouTube, vou mandar no canal do Telegram os links. Os atacantes quase sempre venceram, em todos os casos da história que isso aconteceu. E em quase todos os casos em que havia dados detalhados disponíveis, os defensores, mesmo que venceram, sofreram enormes baixas. Ok. Notavelmente, o fator decisivo nas operações urbanas foi um bom treinamento. Não é treinar 3 semanas, não. E apoio a incêndio de veículos blindados, ou seja, você precisa muito de uma artilharia. Em Artemiovsky, por exemplo, não existe uma. Com base na comparação da análise histórica com os julgamentos usando a Brigada de Berlim, pesquisas posteriores confirmaram que as operações urbanas, geralmente, mas nem sempre, terminam mal para o defensor, por razões facilmente compreensíveis. Defesas urbanas habilidosas foram muito raras e exigiram contra-ataques pré-planejados, melhor apoiados por blindados. Não está acontecendo, né? Os blindados que vão ser mandados para o país vão ser para supostamente defender Kiev. Que a gente nem sabe se os russos querem. Para mim, para quê? Os americanos tomaram Bagdá, tomaram Cabul. Que diferença fez? Né? Que diferença fez, gente? Perderam a guerra do mesmo jeito. Você precisa de cidade estratégica. Odeia-se uma cidade estratégica. Kiev, não. Ainda mais evidências ficaram aparentes no trabalho feito por Christoph Lawrence, que confirmou as defesas do DIRA. A gente, inclusive, vai deixar o link para esses estudos no nosso canal do Telegram. Mas vamos falar, continuando. A história, especificamente, de Stalingrado, certo? Só um momentinho aqui, gente, que eu tenho que... O que eu faço? A minha internet, ela é até boa, não é rápida, mas é até boa. Meu computador, ele aguenta. O problema é que a energia simplesmente cai do nada. E eu perco tudo. Então, para que isso não aconteça, eu sempre faço um texto, certo? Sempre faço um texto, porque aí eu tenho como, se acontecer o pior, retomar de onde eu parei ou falar tudo de novo. Infelizmente, interior, quem já morou no interior sabe como é que é. É isso. Mas vamos lá, voltando a falar.
Em junho de 1918, portanto, 25 anos da Batalha de Stalingrado, durante a intervenção que se seguiu à Revolução Russa, ou seja, a Guerra Civil, em que forças dos Estados Unidos, de um punhado de países da Europa, notavelmente da Tchequia, na época Tchecoslováquia, um punhado de Inglaterra, Reino Unido, tentaram lutar contra os bolcheviques, a Guerra Civil. A cidade era conhecida como Tsaritsyn, referência ao Tsar, né? Formou uma cunha entre as forças antibolcheviques no leste e no sul. Depois dessas forças, a maior ameaça à revolução era a fome. Então a cidade estava cercada por cunha. Quem já serviu, eles ensinam isso na instrução. Mas é fácil, com isso fazer um movimento assim. E aí você fecha e faz um movimento de pinça. A cunha vem uma pinça. E aí, você toma. Cunha, pinça, caldeirão, finito. Essa é a lógica. Certo? É básico. Conceito básico de estratégia. Qualquer instrução de qualquer reco, né? Qualquer conscrito, aprende isso. Certo? Então, qualquer um que já serviu, sabe do que eu estou falando, e é o básico de instrução militar. Deve estar disponível no YouTube, se ensina esse tipo de coisa. Mas, enfim, então você tinha o problema dessa cunha, que podia virar uma pinça. Se virasse uma pinça, podia virar um caldeirão, e aí lascar tudo. E você tinha a questão da fome, certo? Porque depois de Tsaritsyn ficam as planícies do Ponto, né? Steppe Pontic, da onde vinha a comida para alimentar Moscou. Stalin foi encarregado, aí você pensa, quem que é Stalin na fila do pão? Quem lutou a Guerra Civil foi Trotsky. Não foi só Trotsky. Stalin não deu o nome à cidade depois que ele assumiu. Foi antes, porque ele defendeu o Tsaritsyn com extrema eficiência. Foi em 1918. O próprio Stalin foi enviado para organizar a defesa. O resto é história. Junto com Voroshilov, Stalin reuniu as organizações locais de trabalhadores. Forjou as primeiras unidades regulares do Exército Vermelho. Então, o Exército Vermelho surge na época de Tsaritsyn, depois de Stalingrado. E foi criado não por Trotsky, foi criado por Stalin. E em agosto, apesar de enormes dificuldades, ele tinha conseguido esmagar a força de avanço do general Denikin, que era o traidor lá do Grupo Branco, né? Estava em apoio às forças estrangeiras que tentavam ocupar a Rússia. A República Soviética foi salva tanto da fome quanto do colapso militar. E aqueles que defenderam o Tsaritsyn a renomearam como Stalingrado. Em 1940, Stalingrado era o terceiro maior centro industrial de toda a União Soviética, com uma população em rápido crescimento de mais de 500 mil de habitantes. Tornou-se uma cidade modelo, o maior porto do Volga, com a maior fábrica de tratores do mundo. Essa fábrica de tratores, posteriormente, foi desmontada em sua maior parte e levada para além dos Urais e reorientada para a fabricação de tanques. Enfim, na Guerra do século XX, com ênfase na mecanização e na velocidade, um cerco já era uma espécie de anacronismo. No entanto, essa foi a tática que os nazis optaram para atacar tanto Stalingrado quanto Leningrado. Eles não podiam se dar ao luxo de contornar nenhuma das cidades e deixar seu espírito intacto. Era necessário esmagar a vontade dos russos. E assim, um cerco foi feito com o objetivo de matar de fome. E em Leningrado isso foi muito óbvio. O objetivo, eles conseguiram matar quase 1 milhão de pessoas de fome. O objetivo foi esse, matar de fome. Pra vocês terem uma ideia, as sementes da União Soviética, o banco de sementes da União Soviética, ficava em Leningrado. Sementes de todos os grãos. Trigo, cevada, aveia, ervilha, lentilha. Todas as espécies, todas as variedades de todos os países que faziam parte da União Soviética estavam guardados lá. As pessoas que defenderam esse centro de pesquisa de germoplasma morreram quase todas de fome. Elas morreram de fome. Com toneladas e toneladas e toneladas de comida guardada. Eles escolheram morrer de fome para não comer as sementes que no futuro
seriam as usadas pela União Soviética. Esse é o tipo de gente que estava defendendo Leningrado. E por isso Adolf queria esmagar a cidade. Mas esse é o tipo de gente que defendia. O tipo de gente que defendia Leningrado era daí para mais forte. Certo? Então, a ideia cerca para matar de fome e bombardeia os defensores até a submissão completa, para desferir um golpe na moral de todo o país. Certo? Com a eclosão da guerra entre a Alemanha nazista e a União Soviética em junho de 1941, Stalingrado, como em 1918, assumiu uma importância estratégica especial. Lançaram um ataque em agosto. Os exércitos von Bock e von Paulo sabiam que tinham 4 meses para tomar a cidade. Agosto, setembro, outubro, novembro. Antes que o inverno chegasse. Ceder estava fora de cogitação. Certo? Ceder aos alemães estava absolutamente fora de cogitação. Eles tinham que defender a cidade a qualquer preço. E os alemães receberam a instrução de conquistar a cidade também a qualquer preço. Os trabalhadores que estavam sempre tendo que parar de trabalhar para reforçar as unidades regulares da defesa de Stalingrado, em meados de setembro, virtualmente se inscreveram todos na defesa armada da cidade, porque os nazistas invadiram a oficina de tratores. Os trabalhadores de lá, no que se tornou um ato de bravura bem documentado, pularam direto nos tanques que tinham acabado de conservar e levaram eles para a batalha. A eles se juntou um batalhão de infantaria operária, comandado por um reitor, olha a diferença, né? Olha a diferença, do Instituto de Mecânica, de uma das 5 universidades da cidade. Essa batalha, em particular, durou 2 dias, até que os nazistas foram repelidos. Tais eventos contribuíram para o que ficou conhecido como o espírito de Stalingrado. Sobre Leningrado, a gente tem que falar um vídeo específico, porque é de arrepiar. É de arrepiar, gente. Eu arrepio. Eu arrepio falando de Stalingrado e de Leningrado, a vontade de chorar. Como foi possível tanta bravura e tanta coragem? Explica porque A, a União Soviética perdeu 26 milhões de pessoas e B, a União Soviética triunfou. Mas, enfim, apesar do pessimismo deliberado dos jornais ocidentais, a desvia estão vermelhos. Muitos trabalhadores das fábricas discutiram a batalha, mas os trabalhadores de todos os lugares do mundo apoiavam o Exército Vermelho. Em outubro, a hora da grande batalha estava se aproximando. Hitler ordenou a captura de Stalingrado, independente do custo. Stalin ordenou nenhum passo atrás. A cidade foi disputada rua por rua, quarteirão por quarteirão, casa por casa. O inverno estava chegando e os exércitos dos generais soviéticos Georg Zhukov, que mais tarde foi mandado para Leningrado, e Rokossovski iniciaram uma manobra de cerco que formou a base de uma ofensiva geral em novembro. Ou seja, o que acontece? Ao invés de recuar e defender, os dois criaram 2 pinças para cercar os alemães, que era o que eles não estavam esperando. Certo? Esse sistema funciona. Certo? O ataque virou o jogo. Vamos explicar. Em Artemiovsk, os Zukris, eles que estão cercados em 3 lados pelos aliados. Eles não estão nem perto de estarem pinçando os russos. Na verdade, eles que estão sendo pinçados. Certo? Então, o que nós temos em Artemiovsk? Os Zukris estão lá dentro e os russos cercaram a cidade por 3 lados. Isso é claramente uma pinça. A cunha já virou uma pinça. Falta pouca coisa para virar um caldeirão. Se virar um caldeirão, e vai virar. Porque, olha só, nós vamos mostrar a fonte, vamos mostrar os mapas. Está lá no nosso canal do Telegram. Deixa eu até pegar a data correta, porque eu não quero falar, né? Não quero dar uma de hoje no mundo militar. Tem um site que eu vou deixar para vocês no Telegram, que mostra que em 27 de janeiro havia 27 brigadas em torno de Artemiovsk, brigadas ucranianas. Em 3 de fevereiro, isso tinha sido reduzido para 18. Como não houve combate, o que aconteceu com essas brigadas? Elas foram retiradas. Então, quer dizer que eles estão desistindo de defender a cidade. Certo? Eles vão entregar a cidade. E o interessante, na verdade, isso é cruel. O que está acontecendo? Eles não estão retirando os conscritos, tal, não. Eles estão retirando as melhores tropas, as mais preparadas. Estão deixando só os coitados lá para
Deus tem misericórdia deles, né? Bom, enfim, voltando a Stalingrado, a longa defesa da cidade ganhou um tempo importante para a União Soviética trazer novas tropas de primeira, habilidosas no combate de inverno, ou seja, siberianos. O inverno chegou e é nessa hora, quando o frio laxa, quando a neve toma conta de tudo, quando tudo fica branco, fica horrível para os invasores, aí você pega tropas da Sibéria, centenas de milhares de siberianos, acostumados ao frio terrível, falando, agora é a hora de vocês. Certo? Fizeram 330 mil prisioneiros alemães, enquanto sucessivos batalhões de tropas nazistas eram pegos em movimento de pinça. Tum, tum. A última batalha da campanha foi travada, ironicamente, nas alturas de Mamaer-Kurgan, o mesmo local onde os bolcheviques haviam conquistado Tsaritsin em 1918, 25 anos antes. Em janeiro de 1943, von Paulus, junto com os exércitos de 15 outros generais nazistas e fascistas de toda a Europa, se rendeu. 2 anos e 3 meses depois, o Exército Vermelho entrou em Berlim. Foi por causa dessa importante batalha que os trabalhadores de todo o mundo aclamavam como uma vitória decisiva sobre Hitler, que os soldados do Exército Vermelho puderam esculpir com orgulho na coluna central do Reichstag, o parlamento destruído da Alemanha nazista. Eles escreveram: viemos de Stalingrado. Uau! Mas a luta por Bakhmut é muito mais intensa, Artemiovsk, perdão, do que as batalhas acima mencionadas. As forças russas estão atacando conglomerados urbanos enquanto tem absoluta superioridade de artilharia e muita munição e blindagem. Isso não existe do outro lado. O exército ucraniano está defendendo a cidade principalmente com brigadas territoriais pouco pequenas, treinadas a pé, de infantaria. Gente, quem entende um mínimo de estratégia militar sabe que isso é crueldade, cara. Você não coloca infantaria para se defender de artilharia. Você não coloca tropas a pé para se defender de blindagem. Isso é, sabe? Mas, enfim, né? Quem vai ter que resolver isso com o Criador é o Zé, não sou eu. Há uma aguda falta de apoio blindado e aéreo do lado ucraniano. Mas sabemos, pela história militar e pela ciência, que o defensor geralmente terá várias vezes mais baixa que o atacante, que a gente já havia iniciado, que a gente já havia falado no início, né? Também sabemos que um bom treinamento e apoio blindado são fundamentais para o lado defensor. As forças ucranianas em Artemiovsk não têm nenhuma dessas coisas. Uau! Né? Enfim. Isso feito, vamos falar de outro tópico. Eu não quero produzir um vídeo muito grande, por uma série de questões. Não é um assunto que particularmente me agrada. Eu gosto da parte histórica, mas quando está acontecendo ao vivo, aí já está falando de outra coisa. Eu até concordo com o YouTube, eu não estou aqui falando mal do YouTube, não. Eu concordo que o YouTube não monetize isso. Eu nem vou pedir a monetização, porque é imoral. Mesmo que seja R$3, né, porque meu canal é muito pequeno, na verdade eu estou sendo otimista, ganho R$1,50. Ganhar dinheiro contando sobre o sofrimento atual de pessoas, não interessa o lado, é imoral. Então o YouTube está correto, não pode monetizar mesmo. Leda, por que então você está falando? Porque a mídia está mentindo. A mídia está mentindo abertamente. Então, no caso, não é para fazer proselitismo nem propaganda, é para informar. E sim, eu estou suando em bicas, porque está muito quente, né, muito quente. Então, por isso, um outro motivo de eu não querer alongar as coisas que eu vou falar. Vamos mudar de assunto, vamos partir para o próximo. Cadê a musiquinha de transição? Essa aqui. O Reinaldo Azevedo tem quem coloca para ele automaticamente. Eu não tenho, né? Então a gente faz o que dá. Vamos lá. Próximo assunto. Pessoas. A gente sabe o que está acontecendo lá, certo? E vamos falar um pouco sobre o que está acontecendo de verdade. Vamos comentar algumas coisas
sobre o que está acontecendo realmente nas estepes do Dnieper. Perfeito? Seguinte. A Ucrânia está desmoronando diante dos nossos olhos. As perdas são insustentáveis e são estimadas entre Kia e Mia, 400,5 milhões de pessoas. O país, descontado Donbass, tinha 37,5 milhões de habitantes. E agora tem no máximo 20 milhões. Possivelmente 18 milhões. 10 milhões de ucranianos fugiram para a União Europeia. Eles gostam de defender o nazismo. Vamos ver o que eles acham de 10 milhões deles nas próprias terras. Né? Enfim. Aconselhou-se o Zé a buscar refúgio em algum país da OTAN. A Ucrânia provavelmente vai desaparecer em questão de semanas, não de meses. A Rússia tem 250 mil soldados dentro da Ucrânia, 200 mil soldados na Bielorrússia e meio milhão de soldados na fronteira russa, pronto para um grande avanço na direção de Kiev. Mas, notícias relativas à produção de mísseis. Um assinante do canal War News disse o seguinte, conhecido como Brother. É comum que as pessoas usem pseudônimo, né? Disse entre os conhecedores do assunto, está relatando um aumento muito sério na produção de calibre e do RA-101. São os principais mísseis utilizados, né? Bem como planos para aumentar ainda mais no futuro próximo. Números específicos, claro, não serão divulgados, mas a mensagem é clara. Está havendo uma calibração, já que o reabastecimento é semanal. Esse nível de aumento da produção, nós já explicamos isso, que hoje a Federação Russa responde por metade da produção de mísseis do planeta Terra. Foi alcançado com hábeis reformas na gestão do local, de produção, diligência dos trabalhadores e, claro, recompensas materiais pelo trabalho, ou seja, salários. Nós ficamos sabendo ontem que o contrário está acontecendo nos Estados Unidos. Enquanto a Rússia está pagando salários altos, dando literalmente casa, comida, roupa lavada, para quem for trabalhar nessas fábricas militares, os Estados Unidos, dentro do bom e velho capitalismo, né, deixar as empresas ganhar dinheiro, reduzir custos, estão usando trabalhadores sem qualificação, algumas vezes imigrantes ilegais, certo? Para trabalhar nas fábricas americanas, com salários horríveis, em situação de quase escravidão. Aí você imagina a determinação de quem está, por exemplo, ganhando 20 mil reais por mês, com todas as despesas pagas, está trabalhando como um cão. Os russos estão trabalhando em 3 turnos, 24 horas por dia, 6 dias por semana, domingo sagrado. Certo? Os russos estão trabalhando como cães, e já faz meses. Mas os americanos também. Os americanos não, como disse, eles estão usando estrangeiro, ilegal, para trabalhar. E alguns americanos. A diferença é que os americanos estão ganhando salários miseráveis, condições de trabalho insalubres e horríveis. E aí o que aconteceu? Estima-se que 100 mil funcionários qualificados foram tirar férias no México e nunca mais voltaram. Olha, gente, você não precisa ser muito inteligente para saber que muitas dessas pessoas não é que resolveram morar no México. Eles resolveram trabalhar na mesma função para quem paga mais. Ou seja, foram para a Rússia. E aí, já que está trabalhando lá, né, vamos passar aquele segredinho militar maroto. Do jeito que está, contratando imigrante legal e tudo mais, é muito fácil, muito fácil, muito fácil, muito fácil. Você manda um espião, você já deve ter lá dentro, se qualifica, né, para trabalhar nessas fábricas, toma um salário horrível, e vai trabalhando e vendo o que está acontecendo lá dentro. Depois é só passa. Nunca foi tão fácil pegar o segredo dos americanos. Não tem cuidado nenhum, não tem. O capitalismo é isso, gente. O capitalismo é isso. Mas não é notícia relacionada, então nem vamos colocar a musiquinha. A produção de ATGM aumentou 10 vezes. O que é ATGM? Míssil antitanque. Nós fizemos um vídeo sobre isso. Míssil antitanque. Esse eu vou dar um jeito de deixar no primeiro comentário para vocês verem o que nós falamos sobre mísseis antitanques. Certo? Ouvimos falar, continua, de mísseis antitanque. A produção aumentou 10 vezes. E vamos estar atirando em qualquer coisa que se mova com Hornets. Falamos sobre os Hornets. E aí, vamos falar de outro artigo, né, só que do The Guardian, que vem à mente. Um sinal para uma possível ofensiva é que os ataques aéreos em território ucraniano se tornaram menos frequentes. De fato,
Os ataques agora são terra-terra. Os ataques aéreos diminuíram. Isso pode significar não apenas uma mudança para a guerra padrão, mas também uma economia de mísseis para um ataque massivo no início de uma nova ofensiva. Então, gente, é aquela questão. Tudo leva a crer que está terminando. Agora vamos falar de balão. Ok. Falando de balão. Eu tenho que agradecer mais uma vez a uma pessoa lá do canal, que eu esqueci o nick. Eu tenho que agradecer a pessoa mais uma vez por ter me alertado sobre a questão do balão, que era sério. Ainda bem que ele fez uma pergunta. Se não tivesse feito a pergunta, esse assunto teria... Né? E eu prometi para ele que ele ia pesquisar melhor. Eu tinha visto por alto e não levei a sério. E aí, como prometido, eu fui pesquisar melhor o assunto, e a questão é complicada. O balão é um balão espião, ao que tudo indica. E atualmente ele já está na Venezuela. Está voando muito alto, né, na alta estratosfera. Já passou os Estados Unidos, agora já está na Venezuela. Mas ele sobrevoou os Estados Unidos, vindo do Canadá por muito tempo. Bom, vamos falar um pouco sobre balão. Os Estados Unidos falaram que não iam derrubar, porque poderia ferir pessoas embaixo. Desde quando os Estados Unidos estão preocupados em ferir pessoas? Desde quando eles estão preocupados com a própria população? Mas, por favor, né? A questão é que os Estados Unidos simplesmente não conseguem destruir esses balões. Eles não têm arma para isso. O único país que consegue é muito mais complicado do que se pensa. É a Federação Russa. Só a Federação Russa tem arma para destruir esse tipo específico de balão. Porque eles voam muito alto, eles voam na estratosfera. Mal refletem sinal de rádio. Então, eles nunca, em momento algum da história, foram abatidos por mísseis com base em radar. Certo? Eles não dão a mínima para jet de canhão, porque não chegam a uma altura tão grande. Eles têm uma estrutura de celular em que é necessário um projeto anti-aerostático especial, com a característica especial do que era um fusível ultrassensível capaz de ser detonado ao tocar na casca finíssima do balão. Traduzindo, não adianta você mandar uma coisa que explode ou atingir um alvo. Como a casca é muito fina mesmo, o sensor não vai interpretar aquilo como um sólido. Certo? Então não vai acontecer. Bom, a disponibilidade de aeronaves para destruir um balão desse tipo também está sob grande questão. Na União Soviética, desenvolveu-se aviões para destruir tal alvos. E aviões especiais com armamento específico foi desenvolvido. A Rússia ainda tem deles. O método mais eficaz e, de fato, o único, continua a ser um ataque de mísseis teleguiados por infravermelho, numa tentativa de capturar o lado do balão que é aquecido pelo Sol. Toda conversa sobre os americanos querendo derrubá-lo, então, é naturalmente um absurdo. Eles simplesmente não podem derrubar, não conseguem. Então, ou as características dos aviões americanos não permitem, ou falta competência dos pilotos. Voar 40 km de altura é 20 km, um pouco ele tem caído de 20 km de altura. A maioria dos caças americanos, diferente do que se vê nos filmes, não consegue chegar nessa altura. Mais uma vez, aeróstatas são um alvo muito difícil. E se cidadãos americanos comuns não tivessem visto essa investigação chinesa, o Pentágono teria fingido que essa invasão nunca teria acontecido. Agora, tente explicar como o suposto maior exército do planeta não consegue atirar num balão inimigo sobre o seu país. Quer dizer, os chineses sabiam desde o começo que os americanos simplesmente não conseguiriam derrubar o balão. Por isso que, ao invés de lançar ele a 80 km de altura, possível, 60, não, eles lançaram a 20 km de altura. É para o americano comum ver, é para humilhar. O objetivo é a humilhação. O objetivo é a humilhação. Para devolver a visita da Nancy Pelosi a Taiwan, que também foi uma humilhação, só que infligida pelos Estados Unidos. Agora, mudando de assunto. Ok. Bom, vamos fazer uma análise rápida sobre alguns pontos que a gente acha importante relativo a esses assuntos. Seguinte, primeiro, a gente tem que lembrar que os Estados Unidos estão interferindo na Ucrânia há mais de 70 anos. Interferiram na época da Guerra Civil, depois até a década de 50, numa outra guerra civil contra os soviéticos. E agora, isso. Estão interferindo
lá há mais de 70 anos, e na Polônia há mais de 100 anos. Eles vão continuar fazendo isso. Pedro Escobar falou algo que eu quero ler para vocês. A Ucrânia é apenas um substituto e, em última análise, bucha de canhão para os planejadores imperiais americanos. Essa guerra faz parte de um confronto geopolítico muito maior entre os Estados Unidos, a Rússia e a China, e outras nações que pressionam pela emergência de um mundo multipolar. Esse é um mundo multipolar que não está mais sob a hegemonia do capitalismo ocidental dominado pelos Estados Unidos. Pedro Escobar avalia o quadro geral e descreve como o Estado imperial dos Estados Unidos está em modo de pânico para sustentar o colapso do sistema capitalista global controlado pelos americanos e, em particular, a posição privilegiada do dólar americano, que é uma moeda fiduciária sem lastro, sustentada por uma dívida impagável. Entrar em guerra com a Federação e, a longo prazo, contra a China faz parte da dinâmica desesperada para prolongar a posição dominante de Washington, que foi estabelecida após a Segunda Guerra Mundial. Essa ordem imperial do pós-guerra, eufemisticamente chamada de ordem baseada em regras, está caindo cada vez mais em descrédito devido às guerras imperialistas desenfreadas e ao abuso dos controles financeiros. A grande maioria do planeta quer a libertação do sistema belicista dos Estados Unidos, comunidade internacional, que sustenta a exploração capitalista, que apenas enriquece uma parcela mínima de pessoas, a elite global. A guerra na Ucrânia é apenas uma manifestação do colapso de poder dos Estados Unidos. É o desespero, o retrato do desespero para preservar a desigualdade sistemática que define o capitalismo. É uma guerra para que a minoria muito pequena continue a explorar cada recurso desse planeta, cada centímetro quadrado dessa terra e cada pessoa dessa humanidade. Portanto, é mais honesto parar de fingir que a chamada guerra da Ucrânia é sobre a Ucrânia, em vez de chamá-la pelo que ela realmente é. Terceira Guerra Mundial, frente da Ucrânia. É assunto relacionado, um funcionário do Tesouro dos Estados Unidos supostamente argumentou que as tentativas de prejudicar a economia russa estão sendo prejudicadas pelos turcos e pelos árabes, certo? Autoridades dos Estados Unidos alertaram Turquia e Emirados Árabes Unidos contra a manutenção de laços econômicos e financeiros com a Rússia, porque o comércio com eles está minando as sanções, informou a Bloomberg nesta sexta-feira, citando pessoas com conhecimento do assunto. As advertências foram supostamente expressas por Brian Nilson, subsecretário de Terrorismo e Inteligência Financeira do Tesouro dos Estados Unidos, durante reuniões com autoridades turcas nessa quinta e sexta-feira. Ontem, gente, eu já falei para vocês o que os turcos acham dos americanos e qual foi a resposta que eles deram. O que os árabes, né, que nasce na Arábia Saudita é saudita, árabe que nasce nos Emirados Árabes Unidos. É um gentílico, não é tônico. O que os árabes pensam e estão fazendo também é claríssimo. Já era. Então, a Ucrânia é só um campo de batalha que está sendo perdido. No campo maior da disputa global entre o multilateralismo, uma ordem mundial multilateral, sem nenhum país com controle específico, sem nenhum país mandar nos demais, com todas as civilizações podendo ser elas mesmas, versus a comunidade internacional defendendo os valores do capitalismo financeiro, defendendo os interesses dos bilionários, defendendo gente como os três safados. Gente, é incrível, né? Como a mídia defende eles como se eles não fossem bandidos. Deram de soco de 40 bilhões às americanas, 30 bilhões na Ambev, 70 bilhões de soco num país em que a justiça mantém presa a pessoa que roubou miojo. O juiz do Rio de Janeiro desobedeceu lei para manter esses caras livres fazendo o que eles querem. Tá? A justiça brasileira é um escárnio. A mídia brasileira é uma vergonha para defender esse tipo de bilionário. Esse sistema que sustenta esses bilionários, essas pessoas que odam o povo no país, na pátria, que o Bolsa não é patriota, não. É entreguista. O filho de libanês, que supostamente nasceu no Brasil, é outro entreguista, vagabundo, safado. E o pastor
pastor carioca que deu o golpe junto com o cocainômano no Rio de Minas Gerais, que na verdade morava no Rio, não vamos citar nome, não. Mas quando eu falo de pastor vagabundo do MDB, quando eu falo de cocainômano, mimado e vagabundo de Minas, que morava no Rio de Janeiro, quando eu falo de golpista, traidor, entreguista, bandido, ligado a todo tipo de crime, de vagabundagem, de corrupção no Porto de Santos, quando eu estou falando de miliciano, genocida, safado, todo mundo sabe de quem que eu estou falando. Nenhuma dessas pessoas é patriota. É tudo bandido. Então, serviço desse sistema, porque são pessoas que podem ser compradas. É por esses que os Estados Unidos lutam. É contra esses que a Federação, o Irã, a China, a Coreia Popular estão lutando. O lado, cada um escolhe o seu. Os fatos são esses. É isso. Eu vou deixar o link da matéria sobre os mísseis antitanque. Vai ficar no primeiro comentário. E os outros documentos eu vou deixar no nosso canal no Telegram. Muito obrigado. Tenham uma boa noite. Eu ia deixar um vídeo para as 9 horas, mas, cara, hoje é 9 horas de sábado. Ninguém quer saber de geopolítica no fim de semana. Mas eu me propus a fazer isso, eu estou fazendo. Mesmo estando derretendo. É isso. Obrigado pela audiência. De verdade, muito obrigado. Tem uma musiquinha de encerramento. Deixa eu só achar. Eu não tenho não tenho equipe do Reinaldo Azevedo, mas eu tenho aqui aqui, essa aqui, ó. Então, muito obrigado a todos vocês. Se houver necessidade, se acontecer alguma coisa nova, eu volto a aparecer, certo? Mas por hora é só. Tenha um ótimo sábado, aproveite. Certo? E obrigado mais uma vez por todos vocês. Desligando. Até. Tchau.